Querido Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela pessoa bendita do Teu Filho. É em torno de Ti mesmo, do Teu Filho, que nós nos reunimos. Nos colocamos ao Senhor debaixo do Teu senhorio, debaixo do Teu governo, ó Senhor, nessa noite. Te pedimos mais uma vez ao Teu Espírito Santo, que assim nos guie, ó Senhor, em Tua palavra. Para que ao meditarmos, ó Senhor, nas Escrituras, o Teu nome seja glorificado e honrado em nossas vidas. Porque estamos aqui, ó Senhor, por causa de Ti mesmo, por causa do Teu amor, por causa da Tua pessoa e por causa da Tua palavra. Te pedimos, ó Senhor, Teu Espírito, que mais uma vez, ó Senhor, mostre a Tua face, para que assim, ó Senhor, sejamos salvos de nós mesmos. Mostra, ó Senhor, o Teu resplendor, mostra na Tua palavra a Tua glória, a Tua beleza, a Tua autoridade. Nos ensina, ó Espírito Santo, acerca de Cristo, da Sua obra. Mostra-nos, Senhor, porque senão não conseguimos ver as realidades, ó Senhor, espiritual em Cristo Jesus. Então te pedimos e nos colocamos, ó Senhor, na Tua dependência. Mais uma vez nós somos agradecidos por estarmos reunidos, ó Senhor, em volta da Tua palavra. É o que nós te pedimos mais uma vez. E é em Teu nome que nós oramos. Amém. Bom, abra comigo em Gênesis capítulo 2. Deixa eu deixar 2 versos aqui, apenas para os irmãos observarem a grandeza desse assunto, da obra de Deus, ou as manifestações das obras que Deus realizou. Gênesis capítulo 2, os versículos 1 a 3, e depois Apocalipse, o último livro, capítulo 22. Está assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Havendo Deus terminado, ou a palavra aí, consumado, no dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Apocalipse capítulo 22, o último livro, 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, quando nós falamos a respeito da obra de Deus no singular, ela toca diretamente o próprio propósito de Deus em Cristo Jesus. Esse assunto ele percorre realmente toda a palavra de Deus. Todos os feitos de Deus estão manifestados na própria Escritura de Deus, na palavra de Deus. Então esse assunto ele precisa ter um lugar de preeminência nos nossos corações, porque realmente ele percorre toda a palavra de Deus. Todos os seus feitos estão descritos nas Escrituras. Se nós queremos conhecer a Deus e sua obra, temos que conhecer a palavra de Deus. Então, de Gênesis até Apocalipse, o assunto que Deus tem para nos falar é a respeito das suas obras, não é?
o seu propósito, ou o propósito de Deus, que está sendo manifestado através das suas obras e dos seus feitos, né? Então, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Deus acaba de concluir a obra da sua criação, porque Ele é o Criador. E nós sabemos que aqui inclui a criação do homem, né? Ele não só é Criador do céu e da terra, mas Ele é Criador do homem, que foi criado para ser sua imagem e semelhança. Nós somos obra das suas mãos. Nós somos obra das suas mãos, a mão do nosso Criador. É por isso que Ele lida conosco pacientemente e com grande expectativa que aqueles que são obra das suas mãos manifestem então a sua glória. Manifeste o seu caráter, o seu domínio, o seu poder, a sua autoridade. Ele criou o homem para isso. Porque em fazendo isso, nós estamos glorificando o nosso Pai Celestial. E a última porção de Apocalipse 22, verso 12, Ele está pronto para retribuir ou galardoar a cada um, segundo as suas obras. Nós que somos obra das suas mãos, somos chamados para manifestar o seu caráter. Esse é o princípio essencial nesse assunto, para que nós não venhamos perder o nosso foco, como nós falamos. O propósito das obras de Deus, sem perder o nosso foco, não é? Darmos a Ele a devida glória, e assim podemos então servir ao Senhor, cada um segundo a sua medida. Então Ele está pronto para retribuir, sim, né? Segundo as obras de cada um, segundo o fruto de cada um, segundo a manifestação do caráter de cada um, porque fruto aponta primeiramente para o caráter. Então, é nesse ponto que nós aí paramos, falando dessas duas linhas principais, né? Caráter e serviço. Então, o princípio está no próprio Deus. Tudo que Ele faz, tudo que Ele fez e tudo que Ele está fazendo por meio da obra do Espírito Santo, não só em nós e na própria criação, visa manifestar o seu caráter. E nós vamos ver isso com a ajuda do Senhor. É por isso, então, que Ele se revelou aos homens, né, para manifestar através de Cristo qual é a suprema vontade do seu Pai Celestial. E manifestar através de Cristo a própria excelência do caráter de Deus. Então, na medida que vamos conhecendo a Cristo, na medida que Cristo vai sendo formado em nós, nossas vidas vão manifestando, ou então vão produzindo fruto, né? Produzir, pois, nosso irmão lembrou, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. O que os fariseus não tinham? O que aquele povo não tinha? Caráter. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Caráter. Mudança de caráter. Mudança de mente, né? Fruto. E na medida que a nossa vida vai frutificando para Deus, já que Ele é o nosso Criador, como está aí em Gênesis, Ele realizou essa obra, Ele construiu essa obra e descansou. A ideia ali, consumou a obra. Porque Deus viu que tudo aquilo que Ele fez era excelente, era muito bom, inclusive o homem. Tudo isso está antes da interrupção do pecado e da queda. Então o Senhor vai consumar a sua obra, trazendo de volta esse princípio, né? Deus consumou, Deus descansou da sua obra, porque Ele viu que tudo que Ele fez era muito bom. A obra da criação, suas criaturas e tudo mais. Descansou. Descanso está ligado a uma obra consumada. Quando nós tivermos nossos corpos glorificados, né,
então nós entraremos num descanso eterno, no que diz respeito aos nossos corpos. É por isso que os mortos em Cristo dormem, descansam, né? Porque existe algo em nós que traz um cansaço. Esse algo é o nosso corpo pecaminoso. O motivo da canseira não é propriamente o nosso corpo. O motivo da canseira, espiritualmente falando e biblicamente falando, é pecado. Então, o crente em Cristo dorme, ele descansa. Por quê? Porque ele está agora completamente livre, né, da morte e do pecado. Então ele descansa, porque a obra foi completamente consumada. Esse é o sentido de descanso, né? Nós vivemos aí essa canseira nesse corpo de morte por causa do pecado. Quando recebemos então corpos glorificados, nós provaremos de um descanso celestial e final. É claro que em nosso espírito nós já provamos do próprio descanso de Cristo e da vida eterna que já nos foi confiada e dada pelo Espírito Santo que habita em nós. Agora vamos considerar outros textos ainda, sem fazer muito comentário sobre esses dois, para seguirmos com a ajuda do Senhor. Queria que abrisse em Colossenses novamente, capítulo 1, versículo 9, até o verso 10. Colossenses capítulo 1, verso 9 até o 10. Por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Já falamos um pouco sobre isso. Essas palavras de Paulo estão dentro da oração de Paulo a esses irmãos de Colossenses. Nós já lemos um verso em Filipenses, se você quiser voltar um pouco aí. Filipenses capítulo 1, o versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Uma obra sendo realizada em nós. Não primeiramente uma obra sendo feita. Primeiro uma obra precisa estar sendo realizada em nós, para que então nós possamos realizar as obras de Deus. Claro que na nossa jornada espiritual essas duas coisas caminham juntas. Ao mesmo tempo o Senhor vai realizando algo dentro de nós, né? Um degrau de glória, mais um degrau de glória, de graça em graça, de fé em fé, de força em força. Assim é a nossa jornada. E na medida que vamos sendo então transformados por essa obra que é realizada pelo Espírito Santo dentro de nós, nós vamos então poder servir ao Senhor e realizar aquilo que nós vimos em João 14, maiores obras do que estas farás. Os irmãos percebem que se nós não crescermos no pleno conhecimento da vontade de Deus, porque essa é a oração de Paulo, e ali há uma distinção que precisa ser feita. Um crescimento na vontade de Deus, está falando de conhecimento da sua vontade. Então, na medida que nós vamos conhecendo a sua vontade, conhecendo sua palavra, conhecendo seus princípios, nós vamos sendo transformados por essa palavra, então nós vamos crescendo no conhecimento agora do próprio Deus. Porque não há como realizar as obras de Deus sem que tenhamos o conhecimento da sua vontade. E o conhecimento relacional com o próprio Deus. Sua mente, seu coração, seus sentimentos, não é? Para que assim então nós tenhamos uma vida que frutifique para Ele mesmo e manifeste. Isso é principal. E manifeste o quê? A sua glória, já que glória resume muitas coisas, não é? Manifesta então sua beleza no meio do seu povo, aos homens do mundo, não é? Então, crescendo no conhecimento da sua vontade, é o motivo da oração de Paulo. Em Filipenses nós temos também uma oração de Paulo,
logo aí no verso 9. Se você unir as orações de Paulo, tanto na carta aos Efésios, que tem duas, a oração de Paulo em Filipenses, a oração de Paulo em Colossenses, a oração de Paulo em Tessalonicenses, você vai fazer um quadro perfeito, não é? A respeito daquilo que é de extrema necessidade para o próprio Deus e aquilo que é central, né, no coração de Paulo, para as assembleias ou para os santos. Então, Paulo mantém o mesmo foco em todas as orações, e todas elas falam de crescimento espiritual, no conhecimento da vontade de Deus, e conhecimento de Deus não é a mesma coisa, elas se completam. Pleno conhecimento da vontade de Deus, para que possamos crescer no pleno conhecimento de Deus. E essas duas coisas então se completam. Veja a oração aí no verso 9. E também faço esta oração, como também ali em Colossenses está orando, né? Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, novamente a palavra aí, com o mesmo foco, em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes. Viu aí a palavra? O que são essas coisas excelentes? Nosso conhecimento da pessoa de Deus. Irmãos, são essas as coisas excelentes. A revelação de Cristo, a revelação e entendimento da palavra de Deus. Mas não só isso. A fé sem obras é morta. As coisas excelentes precisam se manifestar através da igreja, através das obras, através dos feitos que manifestam esse pleno conhecimento de Deus. Porque senão é inútil. Saber não é viver. Nós podemos saber muito e não manifestar nada. De que serve saber e não viver? De que serve a fé sem as obras? Então pense nisso. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sincero. A ideia aqui é ter os nossos corações inteiros, ou integral, ou puro. Bem-aventurados limpos e puro de coração. É a ideia desse texto. Pureza ou inteireza de coração. Para que possamos viver uma vida, veja essa palavra aí, sinceros. Porque esse é um grande trabalho que o Espírito Santo está realizando em nós. Vida sem disfarce. Que dificuldade, né? Viver uma vida sem disfarce. Nós somos chamados para manifestar os feitos de Deus e não viver de aparência externa. Porque pureza e inteireza, irmãos, é de coração. E quem conhece o nosso coração é o próprio Criador. Ele é o Criador, nós somos criatura. Ele nos fez e Ele conhece muito bem todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Ele sabe muito bem se as obras que realizamos são obras de aparência, porque há muitas obras de aparência, ou se essas obras provêm de um coração puro e íntegro e relacional com o próprio Deus, que conhece a sua vontade, que zela pelos princípios da palavra de Deus, que não barganha, que não negocia, que não mercadeja a palavra de Deus, mediante a circunstância, sincero, íntegro. Então nós iremos viver uma vida que glorifica ao Pai Celestial, não uma vida de aparência, mas uma vida de realidade espiritual. Então a ideia aí dessa palavra sinceros, sem apresentação, sem cera, uma outra ideia, né? E inculpáveis no dia de Cristo. Agora veja o verso 11. Cheios do quê? Do fruto. Viu aí?
como ele está falando de transformação de vida e de caráter, primeiramente, né? Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para glória e louvor de Deus. Então volte ali em Colossenses, na porção que nós acabamos de iniciar. Então Paulo, na sua oração agora em Colossenses, verso 9, por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos e não cessamos de orar por vós, você vê que existe uma súplica de Paulo, incessante por esses irmãos, não só de Colossos, mas de Filipenses, também os irmãos de Éfeso, né? Um clamor ardente de Paulo, para que isso acontecesse, para que isso ocorresse, para que essa obra de Deus dentro de nós, na igreja, ela fosse o mais rápido possível concluída, né? Porque disso depende, irmãos, o retorno do nosso Senhor. O Senhor retorna para uma noiva que anela por Ele. Lembra que nós falamos com relação ao propósito de Deus? Qual era o propósito de Deus ou a obra para Cristo? Uma noiva semelhante a Ele. Para Deus, para o nosso Senhor Jesus, a noiva já está pronta. Ela é uma noiva adornada, sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito. É assim que o Senhor vê a sua noiva. Por quê? Porque toda obra provém de Deus, é feita em Deus e volta para Deus. Então é assim que ele vê. Quando Paulo cita, né, em 2 Coríntios 11, zelo com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo Jesus. Essa é a perspectiva do próprio Senhor, mas na experiência da igreja, expectativa. É essa igreja que ele vai aprontar. É essa igreja que o Espírito Santo está aprontando, adornando, vestindo, transformando, mudando nosso caráter, nosso pensamento, né? É essa noiva que o Espírito Santo está adornando para o próprio Senhor. Mas para Deus, essa noiva está pronta, né? Porque isso fala da sua vontade. Agora, quantas lições, quanto trabalhar do Senhor, quantos ensinamentos da palavra de Deus o Senhor precisa recuperar nesses dias, para que ela se apronte à luz da vontade do nosso Senhor. Mas o desejo é este, que ela seja semelhante ao seu noivo, tenha o seu pensamento, tenha devoção por ela, né? Então, uma noiva adornada, santa e sem defeito. Então Paulo suplica para que esses irmãos, então, seguindo aí, e de pedir que transbordeis de pleno, então veja essa expressão, de pleno conhecimento da sua vontade, viu? Pleno conhecimento, primeiramente, da sua vontade. O que significa? Crescer no entendimento da palavra de Deus. Pleno conhecimento, porque ao buscarmos o Senhor nas Escrituras e na palavra, nós buscamos um Deus vivo. A palavra, ela é o verbo vivo de Deus. Ela não é só uma letra escrita, ela é o verbo vivo de Deus. Por isso, pleno conhecimento da sua vontade. Então, nós devemos crescer na nossa vida de comunhão com a palavra, na nossa vida de entendimento da palavra e devoção, na nossa reflexão daquilo que lemos, na nossa meditação. Isso é pleno conhecimento da sua vontade. Então, que possamos, com a ajuda do Senhor, não tratar isso de uma maneira tão leviana e simples, né? Porque vontade aponta para tudo aquilo que Deus deixou escrito para nós. Vontade fala da plenitude manifestada no Verbo encarnado de Deus, na humanidade de Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a vontade de Deus está concentrada em Cristo. É por isso que quando meditamos na sua palavra e voltamos para ela, se nós não estamos encontrando o nosso Senhor e Cristo e Salvador, nós não estamos vendo nada na palavra de Deus, né?
Porque em Cristo está manifestado toda a vontade do Pai Celestial. E lembra que nós vimos que o quanto as obras que Cristo estava realizando quando ele estava na terra glorificava o Pai Celestial e manifestava a vontade do seu Pai. E que ele dizia então que aquilo que ele fazia eram as mesmas obras que o seu Pai fazia. E maiores obras então a igreja deveria também fazer. Em que sentido? Que a igreja também agora deveria manifestar as glórias e as obras do próprio Cristo. Assim como Cristo manifestou as obras de seu Pai. Lembra Felipe? Não é? Que perguntou ao Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus deu essa resposta. Que eles deveriam conhecer o Pai. E conhecer o Pai ao menos porque o Filho realizava as mesmas obras. Então, se vocês estão vendo as minhas obras, vocês deveriam estar vendo o Pai. Esse é o testemunho hoje da vida da igreja. Aqueles que olham para a igreja deveriam ver as mesmas obras de Cristo. O que isso significa? Sua vida, seu caráter, seus feitos. Não devia ser diferente daquilo que Cristo realizou. Porque o que Cristo fez não era diferente do que o Pai realizou. O Espírito Santo não vai revelar nada que seja fora do próprio Cristo. Então essa é a ordem da maneira como Deus realiza os seus feitos. Esta ordem tem que ser mantida. Qual é o testemunho da igreja? Como que a igreja pode ser vista? É dessa forma. Quando ela manifesta Cristo. O Cristo humano. O Cristo que viveu em carne. Né? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Foi a primeira lição que Jesus deu aos seus discípulos, lá no monte, naquele sermão do monte. Né? O primeiro ensino ali é caráter. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Não é caráter? É o primeiro ensinamento para os discípulos. Discípulos aponta para serviço. Mas qual era a primeira lição que eles precisavam aprender? Caráter. Então eles poderiam servir como discípulos. Então, seguindo o verso 10. A fim de viverdes de modo digno. Ou então, veja como as palavras são bem colocadas aí por Paulo. A fim de viverdes de modo conectado. Ou de modo compatível. Compatível com o quê? Com a vontade de Deus. Como está aí, pleno conhecimento da sua vontade. Certo? Que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes, a fim de que aponta finalidade. Por que nós devemos então transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus? Isso é algo que não deve cessar nos nossos corações, queridos irmãos. Nós não podemos nos contentar porque lemos a Bíblia uma vez, porque lemos um versículo uma, duas vezes. A necessidade de Paulo e de Deus é que nós venhamos transbordar no pleno conhecimento da sua vontade. Porque ela é inesgotável. Ela é infinita. Ela não tem um fim. Né? Nossa mente é infinita, nossa capacidade é infinita. Mas espiritualmente falando, e no nosso interior e no nosso espírito, infinito. Quando nós meditamos em um versículo, quando estudamos algumas coisas e logo nós já nos damos por satisfeito, não é assim que acontece? Estudamos um livro da Bíblia, 1, 2, 3, 4, assim, já entendi tudo. Né? Por que eu vou ler tudo de novo? Essas coisas aqui são repetitivas. No pleno conhecimento da vontade de Deus, não existe repetição. Você pode ler um versículo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 vezes. E ainda assim ainda há muita água para jorrar daquele verso. Talvez esse seja um deles. Nós já lemos algumas vezes
E talvez nós possamos pensar, né, de novo, nós vamos abrir esse verso. Sim, porque a oração de Paulo é que transbordeis. Não é apenas que conheça, é que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. Para que nós não venhamos cair no orgulho espiritual, né, de ler meia dúzia de palavras e estarmos satisfeitos. Então, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo compatível ou harmônico com o quê? Com a palavra de Deus, com o entendimento da vontade de Deus. Vírgula, para o seu, aqui o seu é o seu de Deus. Você não cresce no conhecimento da vontade de Deus para o seu deleite, mas é para o seu de Deus, para o seu inteiro. O que? Agrado e satisfação. A satisfação de Deus, a fim de viver de modo harmônico para o seu inteiro agrado. Agrado de Deus. Uma vida que visa agradá-lo como pessoa, satisfazê-lo como pessoa. Vírgula, frutificando, está aí a palavra então, frutificando fala então de caráter, frutificando em toda boa obra. Agora veja a expressão que contrapõe a primeira, que não é a mesma coisa, ela se completa. E crescendo, na primeira é que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, certo? Vontade. Aí é crescendo no pleno, crescimento aí, crescendo no pleno conhecimento do quê? Agora não é da sua vontade, mas é de Deus. Então essas duas coisas se completam. Porque nós podemos ficar no campo do conhecimento da palavra de Deus e não crescer na vida relacional com a pessoa de Deus. Uma depende da outra. Para que eu e você venha frutificar, nós dependemos da nossa relação pessoal com o nosso Senhor. Porque você não foi salvo por uma instrução, por um pensamento. Você foi salvo por uma pessoa que te chama para relacionar com ela. Não é? Esse é o chamamento do Senhor. A palavra foi dada para isso. A palavra foi dada para que cada um cresça, então, agora no conhecimento da pessoa de Deus e passa a viver uma vida de comunhão com ela. Então, transbordei do pleno conhecimento da sua vontade, a meditação na palavra de Deus, onde está manifestada a vontade de Deus, que revela o próprio Cristo, e através de Cristo mantemos uma vida crescente e ascensional com Deus, com o próprio Deus. Né? Lembre-se que Moisés queria a própria presença de Deus. Moisés não queria nem mesmo o cumprimento da promessa e a entrada da terra de Canaã. Não era isso o principal. Moisés aprendeu e cresceu no quê? No pleno conhecimento de Deus. É como que você falasse, de que me adianta a promessa, de que me adianta a terra, sem o próprio Deus. Se o Senhor não for, eu não irei. Isso é pleno conhecimento de Deus. Irmão, se Deus não se faz presente, tudo se torna vão. Se o Senhor não se faz presente num ajuntamento de culto, não interessa o culto. Se ao manifestarmos suas obras e realizarmos o serviço na casa de Deus, e não traz, guarde isso, e não traz a presença de Deus, irmãos, no que concerne a serviço na casa de Deus, tudo se tornou vão. Porque esse é o ápice, queridos irmãos, do serviço. Esse é o ápice da obra de Deus e as obras que são realizadas. Trazer a presença de Deus. Então esse é o foco, que nós não podemos se perder nesse assunto. Né? Maiores obras do que estas farás.
A presença gloriosa do Senhor, manifestada nos santos. No Antigo Testamento era a glória do Senhor que enchia o tabernáculo, presença. Não é? De que servia aquele tabernáculo todo enfeitado, todos aqueles detalhes do serviço que os sacerdotes tinham que realizar, se a glória do Senhor não estivesse ali? De que servia? Nada. Os irmãos entendem isso? Foco nas obras de Deus. Não podemos nos perder, de modo nenhum. Nem tenhamos que enfatizar mais vezes. Nosso foco, não se perdendo no foco nas obras. Então que o Senhor nos ajude aí. Então, pleno conhecimento de Deus. 2 Tessalonicenses, um pouco à frente aí. O capítulo 1, o verso 11 e 12. Por isso, não cessamos de orar por vós. Mais uma oração de Paulo. Por isso também não cessamos de orar por vós. Para que, veja aí, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação. Para que o nosso Deus vos torne. É a mesma ideia do que Paulo orou em Colossenses, né? De modo digno. Para que andeis de modo digno da sua vocação. Essa vocação é a vocação de Deus. Não é a sua vocação no que concerne a serviço aqui. Vos torne digno da sua vocação. Vocação de Deus, vocação com a qual Ele nos chamou. E qual é a vocação de Deus? Nós já falamos em outras reuniões. A vocação de Deus é ter para si uma família de filhos semelhante ao seu filho. A vocação, no que concerne a Cristo, é uma noiva gloriosa, adornada, uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula. Para o Espírito Santo, uma casa para a habitação de Deus no Espírito. Somos chamados para a vocação dele, sua vocação. Somos chamados para ser participantes disso. Vos torne digno da vocação em que fostes chamados. Por isso também não cessamos então de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne, viu? Para que o nosso Deus vos torne. Não é? Porque não há como nos tornar em si mesmo dignos desta suprema vocação. Deus vos torne, pelo trabalho do Espírito Santo e da cruz e da palavra de Deus, vos torne digno da vocação de Deus e cumpra com poder, veja, todo propósito, não são todos os propósitos, mas cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Por que obra de fé? Porque a fé sem obras é morta. Tudo que não provém de fé é o quê? Pecado. Viu a conexão? Obra de fé. Irmãos, qualquer obra espiritual realizada fora da base da fé em Cristo Jesus, sabe o que ela é? Obras mortas. Feita na base da lei e da carne. Elas não são aceitáveis diante de Deus. Por causa desse princípio. Tudo que não provém de fé é pecado. Porque não há nenhuma obra
que pode ser feito pelas nossas mãos, no que concerne a serviço e obras espirituais. Porque se estamos falando da obra de Deus, todas as manifestações dela são espirituais. A casa, a igreja de Cristo é espiritual. Portanto, todo o serviço é celestial e espiritual. Então, como servir? Pela fé. O serviço realizado pela fé. Fé no quê? Fé no pleno conhecimento da vontade de Deus. Fé na vida de união com Cristo. Porque fé é isso. Fé é nossa vida de união com Cristo. Tudo que não provém de fé é pecado. Entendeu? Tudo que não provém da nossa união com Cristo é pecado. Toda obra feita fora dessa vida de união com Ele não interessa para Deus. A fé sem obras é morta. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. O verso 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado. Veja, em vós, e o que mais? Veja aí essa comunhão, essa via de mão dupla, né? Glorificado em vós, aquele que começou a boa obra em vós, seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Né? Que precioso verso aí da palavra de Deus. Vamos para mais um texto, em Tito, um pouquinho à frente. Tito capítulo 3, verso 8. Está assim, Tito capítulo 3, verso 8. Vamos fazer assim, deixa marcado aí, vamos ler um verso antes, que vai nos ajudar melhor. O livro à frente, o livro de Hebreus, no capítulo 10, o verso 24. Deixe marcado o Tito, vá o livro à frente aí, Hebreus capítulo 10, o verso 24. Está assim: consideremo-nos também uns aos outros. Então veja, irmãos, como este assunto ele é prático. Como ele é simples por um lado, profundo por outro. Não é? Consideremos-nos também uns aos outros. Isso aqui é simples de compreender. Não é simples de viver, mas é simples de compreender. Não é? Consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ou incentivarmos. No que? No ou ao, para nos estimularmos ao amor, e o que mais? E as boas obras. Você vê um propósito muito bem definido na vida de comunhão? Você vê que tem um motivo maior por que você deve considerar uns aos outros? Não é por causa de você, não é só por causa do seu irmão. Os irmãos compreendem, mas é por causa do quê? Do testemunho do próprio Deus, do próprio Cristo. Para que as obras de Deus sejam manifestadas quando nós estamos vivendo ou considerando uns aos outros. Porque aqui está um princípio, e o princípio é submissão. Esse é o princípio da cruz. Então, o Senhor é glorificado nisso.
quando nós consideramos uns aos outros. Mas não só isso. Nós fizemos isso para estimular uns aos outros a seguir o caminho de boas obras. Não era esse o texto base principal? Pois somos feitura dele, criados, lembra-se? Gênesis 2, que Deus descansou de toda a sua criação. Ele não é o Criador? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para considerarmos uns aos outros e estimularmos ao amor. E o amor é o primeiro caminho de boas obras. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Então, seguindo aí o versículo, não é? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Agora você vai ali em Tito, no capítulo 13, então, o verso 8. Fiel é a palavra, veja aí, fiel é a palavra, vírgula, e quero que no tocante a estas coisas, e aí nós temos que pensar um pouco, o que são estas coisas? Essas coisas estão descritas do versículo 1 do capítulo 3 até o verso 7. Ele está falando para Tito. Fiel é a palavra, é o primeiro ponto. Crescendo ou transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. Fiel é a palavra. Queridos irmãos, nós não podemos colocar dúvida na palavra. Não é porque nós não entendemos tudo que temos que colocar dúvida na palavra. Paulo usa essa expressão em 1 e 2 Timóteo várias vezes. Quando ele está recomendando Timóteo, instruindo Timóteo. Timóteo, fiel é a palavra. Sempre, irmãos. Sempre. Significa, irmãos, que sempre a palavra está certa diante de nós. Não refutemos a palavra de Deus. Sempre a palavra é fiel. Seja ela agradável a nós, ou seja ela não agradável, ela é fiel. Seja quando ela nos consola, seja quando ela nos exorta. Fiel é a palavra. Isso é crescer ou transbordar no pleno conhecimento da sua vontade. Então, fiel é a palavra. Então Paulo diz assim, e quero que no tocante a estas coisas, então observe rapidamente aí, que o nosso tempo está avançando. Verso 1, vamos ler aí rapidamente. Nós falamos ali que aquela expressão de Hebreus, consideremo-nos, fala do que? De submissão. Para que você seja submisso, é necessário a transformação do nosso caráter. Quando o nosso caráter não é transformado, não há submissão. Nós não somos submissos, naturalmente falando. Nós somos insubmissos por causa do pecado. Bem-aventurados humildes de espírito. Falando de coração, não de aparência, né? Então, a aparência de humildade é enganosa. Humildade de espírito, de coração. Porque essa é a natureza de Cristo. Não é nossa natureza. Nossa natureza é insubmisso. Então ele está transformando o nosso caráter em submissão. Em submissão de que maneira? Numa esfera prática? Uns aos outros. Uns aos outros. Lembra-lhe que se sujeite, está vendo aí?
Lembra-lhes que se sujeite aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Ele está falando do quê? Do que você acha? Testemunho. Você vê que o testemunho, o assunto da boa obra expandiu? Ou não expandiu? O assunto das boas obras já saiu dessas 4 paredes. Há bastante tempo. Então não é só um testemunho no ajuntamento. Porque aqui está falando de submissão, de sujeitarmos a quem? Aos governantes. As autoridades, que sejam elas boas ou ruins, foi dada por Deus. E Deus colocou. Sejam obedientes, porque nisso está o quê? O testemunho das obras de Deus. Os irmãos compreendem? Peça a ajuda do Senhor e sua concentração. Porque o que nós somos, irmãos, nós já lembramos, nós somos obra das suas mãos. Talvez nós estamos pensando aqui com relação a governo e autoridade, o que nós devemos fazer no meio deles? O texto não está falando disso. Ele está falando que vocês, cada um de nós, porque nós somos obra das mãos de Deus. Criado para ser imagem e semelhança de Deus, com um espírito de submissão a Deus. Ele está falando, aonde vocês estiverem, vocês são as criaturas de Deus, criados em Cristo Jesus, para manifestar as boas obras. Então não há nada que você vai fazer no meio político. Não é isso que o texto está dizendo. Não é? Mas ele está falando de um testemunho. Sejam obedientes e estejam prontos. Prontos por quê? Porque a todo o momento, queridos irmãos, nós podemos então ser testados e provados nessa questão. Estejam prontos para toda a boa obra. Verso 2. Não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões, de prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Viu? Quantas implicações? Isso é o que nós éramos. Mas esse não é o testemunho do Senhor. Tiago vai dizer que essa não é a sabedoria do Senhor. Deixa marcado aí, vale em Tiago rapidamente, capítulo 3. O verso 13. Tiago 3, 13. Depois de Hebreus, Tiago 3, 13. Está assim. Quem entre vós é sábio? Quem entre vós é sábio e entendido? É uma pergunta, né? Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre ou manifeste de que maneira? Em mansidão, de sabedoria. Viu? Onde consiste a sabedoria? Então, a sabedoria não consiste em nós se autodenominarmos sábios. Sabedoria, queridos irmãos, não consiste porque você estudou um livro da Bíblia. Porque isso pode ser soberba nos nossos corações. Se você é sábio e entendido, se mostre em mansidão. Ele está falando, se o livro da Bíblia que você estudou foi real e verdadeiro, e você foi a fundo nele, sabe qual é a prova? Sabe qual é a evidência do seu estudo? Ele mudou o seu caráter. Então você vai se mostrar, não com conhecimento do seu estudo, mas em mansidão de caráter. Então você tem sabedoria. Em mansidão
de caráter, como está aí. E sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Viu aí? As suas obras. No verso 14 vai mostrar o oposto. Aquilo que ali em Tito, não é? Ele está dizendo como que nós éramos antes, né? Verso 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaco. Isso é o que nós éramos. Agora nós manifestamos as obras de Deus em caráter, frutificando em toda boa obra. Essa era a vontade do Senhor Jesus para os seus discípulos, que eles fossem e dessem o quê? Muito fruto. Muito fruto. Então volte ali em Tito e nós vamos, com a ajuda do Senhor, terminar. Tito 3, o verso então 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, viu? Ele não está anulando uma coisa por causa de outra. Não por obras de justiça praticada por nós, mas sendo cheio do fruto de justiça. Não justiça praticada por nós, mas estando cheio do fruto de justiça, que é o caráter do nosso Senhor. Mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos, viu? Justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, co-participantes dele, segundo a esperança da vida eterna. E aí então nós temos o verso 8. Fiel é a palavra, e quero que no tocante a estas coisas, estas, então, citadas até aqui, faças afirmação, confiadamente. A ideia é, tenham profunda convicção de que a palavra é plenamente fiel para vos transformar. Façam esta afirmação com profunda convicção de fé, que a palavra é suficiente para nos transformar. Veja, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são, está vendo aí? Lembre-se do texto lá que nós lemos de Filipenses? Provar as coisas o quê? Excelentes. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Que lindo texto. E aí ele contrasta com o verso 9, com a sabedoria que é terrena, animal e demoníaco. Como que ele está falando? Evita discussões insensatas, com genealogias e contendas e debates sobre a lei. Ele está falando, não gaste tempo com isso. Não perca o seu tempo com isso. Mas aplique sua vida para o pleno conhecimento da vontade de Deus, para que possamos crescer no conhecimento de Deus e tenhamos nossa vida transformada. Não gastemos tempo com discussões vazias, que não muda e que não transforma nada e ninguém. Então, essa palavra aí, para que sejam solícitos, e nós vamos terminar por aqui. Essa palavra, quero deixar aqui para os irmãos o que ela significa. Solícitos, ou solicitude. Solícito na prática de boas obras. Então isso vale, queridos irmãos, para a nossa devoção e para a nossa meditação na palavra de Deus. Solícito significa uma profunda
dedicação com amor. Um desejo também profundo de entender, vou repetir, uma profunda dedicação com amor. Um desejo profundo de entender e atender a palavra de Deus. Um desejo profundo, ininterrupto, contínuo, para entender a palavra de Deus. Para praticá-la com diligência, por isso que está a palavra aí, prática de boas obras. E a palavra solícito, ela está aí. Praticá-las com diligência, sem medir esforços, com o máximo empenho e dedicação. Um cuidado para que nenhuma palavra se perca. A palavra do Senhor. Sabe o que isso significa? Como tem sido, irmãos, o nosso apreço e cuidado quando nós estamos lendo a palavra de Deus? Nossa atenção, nossa percepção, nosso cuidado. Irmãos, uma prática perdida no que concerne a essa palavra solícito, e inclui o sentido de solicitude. Se eu e você temos desejo ardente e profundo da palavra de Deus, nós perdemos a necessidade de escrevermos a palavra, de anotarmos a palavra, de escrevermos a palavra. Isso é solicitude, isso é empenho espiritual. Porque o contrário disso é preguiça espiritual. O que nós esperamos? Que nada vai se perder? De tudo que foi partilhado hoje, de vários textos lidos, solicito para que nenhuma palavra se perca. Porque se nós perdermos as palavras da palavra de Deus, como nós iremos fazer a devida reflexão para vivermos? É impossível. Perdemos a palavra de Deus, talvez amanhã. Porque perdemos o hábito de escrever, de anotar, de considerar. E perdemos as palavras. Se nós estamos vivendo uma vida de solicitude, nós entendemos que toda a palavra de Deus é extremamente preciosa. A ideia é como se você pegasse uma vasilha e enchesse de grãos, até a boca, e entregasse para alguém levar essa vasilha a outro. Então você pegaria aquela vasilha cheia de grãos e você carregaria ela com o máximo empenho e cuidado. Para quê? Para que nenhum grão caia da vasilha. E esse é o resultado quando nós então temos essa vida de solicitude. Quando nosso coração vai sendo ganho, sabe qual é a nossa preocupação? Senhor, eu não quero perder nenhuma semente da sua palavra. Porque todas elas são importantes para a vida. Então nós perdemos esse ponto de sermos solícitos, né? De escrever, de anotar. Muitos têm voltado a essa prática. Alguns jovens têm voltado à prática de escrever versículos, de anotar. Sei de alguns jovens que estão escrevendo no seu caderno a própria palavra de Deus. A palavra já está aqui, está escrita. Mas, irmãos, será que nós estamos se contentando apenas em ouvir e ler alguns versículos? Nós estamos perdendo sementes. E a nossa vida é transformada a passos lentos. Porque a transformação depende da palavra. Perdemos sementes,
perdemos a nossa vida de transformação. Então que o Senhor nos ajude aí, nessas coisas. Vamos orar. Senhor, confiamos mais uma vez a palavra em Tuas mãos. Desperte o nosso coração para amar-te a Ti mesmo e a Tua palavra, para que assim a nossa vida frutifique em toda a boa obra. Dependemos, ó Senhor, do Teu Espírito e da ação do Teu Espírito em Tua palavra. Nos colocamos, ó Senhor, ao Teu dispor, para que assim o Senhor ganhe os nossos corações, para que a igreja seja restaurada e recuperada nesses dias, e possamos ser a manifestação do Seu caráter, aonde estivermos, para que o Teu nome seja glorificado e honrado. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.